Olá, meus amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Valéria Centeville, eu sou terapeuta de vidas passadas e eu resolvi gravar esse videozinho para contar um pouquinho para vocês o que eu aprendi sobre fibromialgia. Em primeiro lugar, o que vem a ser a chamada fibromialgia? Ela é uma doença que ela tem como característica principal uma dor generalizada. A pessoa sente dor em tudo, né, em todo o corpo dela. Às vezes em algumas partes principais, outras mais, outras menos. E ao longo desses 15 anos que eu atendo como terapeuta na clínica, eu observei que todas as pessoas que eu atendi até hoje com esse problema chamado fibromialgia, elas têm uma dinâmica psíquica particular. O que acontece com elas? São pessoas que passaram assim por muita repressão das emoções, normalmente a maioria delas desde crianças. Então assim, algumas delas já apanhavam logo quando crianças, os pais reprimiam muito, ou às vezes só o pai, ou às vezes só a mãe, ou às vezes a pessoa que criou pode ter sido uma avó, uma tia, ou pessoas que viveram no orfanato. Mas assim, são pessoas que se sentiram muito rejeitadas ao longo da sua história, ao longo da sua existência. Então, o que foi acontecendo com essas pessoas? Elas foram se apertando, elas foram se esmagando, elas foram reprimindo a própria alma, né? São pessoas que desde pequenininhas elas não podiam ser elas mesmas, né? Elas não podiam expressar a verdadeira essência delas. Então, o que acontece? Elas iam se apertando, elas iam se reprimindo, elas iam se sufocando, né? Elas iam prendendo todas as emoções negativas dentro do próprio corpo e ficavam com muito medo de se expressarem. São pessoas que viveram sempre com muito medo de serem elas próprias, porque ser ela mesma, né, serem elas próprias, significava serem rejeitadas pelas pessoas que cuidavam. E a criança, desde que ela nasce, né, desde que ela é bebê, o ser humano ele tem muita necessidade de aceitação, né? Tem necessidade que os pais aceitem, que os cuidadores aceitem, para que a criança possa sobreviver, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa não é aceita desde o princípio nas suas características pessoais, né? Por exemplo, uma criança que gosta de rir, que gosta de pular, que gosta de esportes, que gosta de dançar, e ela nasceu com pais muito intelectualizados, que não valorizam nada disso, né? E querem que ela estude, leia, fique quieta, fique parada, fique assistindo a filmes, e a criança não gosta, né? Então, o que acontece? Essa criança ela vai se apertando, ela vai se reprimindo, ela vai reprimindo o jeito natural de ser, para que ela possa se adaptar às pessoas que estão cuidando dela, para que ela possa expressar características que agradem a essas pessoas. Então a pessoa ela vai se apertando, ela vai se reprimindo, muitas vezes até apanha, leva a bronca, né, dos cuidadores. E não que a culpa seja dos cuidadores, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo o processo que aprendemos de educação, né, que é de exaltar certas características que são mais valorizadas pela nossa sociedade e reprimir outras características que não são muito valorizadas. Então, nesse exemplo fictício, a pessoa ela vai se reprimindo, ela vai se apertando, ela vai ficando tensa, vai ficando sufocada.
E aí acontece o quê? O corpo vai segurando todas essas repressões, todas essas emoções densas, porque a alma ela vai ficando com raiva quando isso acontece, né? A alma ela veio para se expressar, ela veio para ser ela mesma. Então, quando a gente passa, né, quando o ser humano ele passa por um processo de repressão muito forte, muito intenso, essas emoções reprimidas, elas vão sendo acumuladas no corpo físico mesmo, né? Porque o nosso corpo, ele é a expressão da nossa alma. Então chega um ponto, de qualquer idade, pode ser uma adolescente, pode ser uma adulta, pode ser uma pessoa já de meia idade, chega uma hora que o corpo não aguenta mais e a pessoa começa a sentir uma dor, mas uma dor insuportável. E aí o nome que tem isso, que tem essa expressão da alma, é a chamada fibromialgia, que é uma dor generalizada, que ela se espalha pelo corpo todo. Muitas vezes a pessoa nem sabe mais onde que está doendo, né? Então o que acontece? A pessoa está precisando de uma cura, a alma dela está gritando, ela está falando assim, socorro, 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 eu quero ser livre. Né? A fibromialgia é uma expressão de uma alma que está gritando para se expressar, para ser ela mesma. Então a pessoa precisa normalmente de uma ajuda terapêutica. Né? O terapeuta vai fazer o quê? Ele vai ajudar a pessoa a se curar dessas feridas da alma, dessas broncas, dessas repressões, desses momentos em que a pessoa levou bronca, desses momentos em que a pessoa apanhou, desses momentos em que a pessoa foi rejeitada, né? E se sentiu muito magoada e prendeu aquelas emoções. Então, através das regressões de memória que o terapeuta faz, a pessoa vai voltando para esses momentos e vai curando, né? Essas partezinhas que estão traumatizadas, né? Esses eus passados, por exemplo, uma criança interior que ela está traumatizada, né? Ela está ainda vivendo naquele passado. Então a gente volta ao passado através de regressões de memória, né? Para poder curar essas partezinhas feridas da alma. Além da técnica da regressão de memória, é interessante também fazer uma limpeza energética dessas emoções densas, porque senão elas ficam acumuladas nas células, gerando tensão, medo, raiva, né? Então, na terapia, a pessoa ela vai se curando, entendendo qual o processo que ela passou, como é que foi essa repressão, voltando naqueles momentos, curando aqueles momentos de várias formas. Uma das técnicas, por exemplo, é você vibrar amor para sua criança interior. Né? Você se imaginar emanando muito amor para ela, para aquela criança que você foi um dia, que muitas vezes ela está deprimida, ela está triste, ela está se sentindo rejeitada, abandonada, sozinha, né, solitária. Então a gente vibrando amor para essa criança, se conectando com ela, dizendo para ela que está tudo bem, que ela agora está apoiada, que ela está amparada, que ela está protegida, você abraçando a sua criança interior, aceitando, amando, vendo as qualidades positivas dela, você vai estar curando essa criança interior, né? E as técnicas de limpeza, elas servem para nos ajudar a soltar as emoções densas que estão presas nos nossos corpos físico, mental, emocional. Todos esses corpos, eles podem ter emoções densas que estão aprisionadas. Então, com as técnicas de limpeza energética, a gente pode soltar essas emoções que estão muito densas, né? A gente pode liberar essas cargas energéticas densas. Então, é mais ou menos esse o trabalho terapêutico. As regressões de memória, elas são sempre conscientes. Ou seja, a pessoa ela fica consciente o tempo todo, sabendo onde ela está, com quem ela está,
né? E ao mesmo tempo, ela vai acessando as lembranças do passado e conversando com as subpersonalidades dela. O que vem a ser uma subpersonalidade, né? É uma partezinha da alma, por exemplo, uma criança interior, a criança que eu fui um dia. É uma subpersonalidade, ou seja, ela é uma parte da minha personalidade total, né? Então, eu conversando com ela, emanando amor para ela, utilizando várias técnicas de cura, eu vou estar cuidando dessa minha criança interior, dessa partezinha da alma, e utilizando também técnicas de limpeza energética e espiritual, com o apoio e o auxílio dos meus mentores espirituais, eu vou estar fazendo a cura para minha alma, né? E aí, aos pouquinhos, eu vou estar soltando essas emoções densas e me libertando das doenças, né? Como, por exemplo, o exemplinho que eu dei hoje foi a fibromialgia, que é aquela alma apertada, aquela alma que está densa, que ela está cheia de emoções densas, ela está com muitas células carregadas de energia negativa, né? Com muito medo, medo de se expressar, medo de ser ela mesma, né? Isso aqui é a fibromialgia. É a alma que está carregando muitas emoções densas, ela está presa, ela está gritando: socorro, 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 eu quero sair daqui, eu quero me expressar, eu quero ser eu mesma, né? É uma alma que está gritando, né? Então, assim, a gente pode tratar isso em terapia, né? E a pessoa ir aprendendo a se soltar, porque quando a gente é autêntico, o mundo ama a gente, né? Quando a gente consegue expressar a nossa verdadeira essência, claro, algumas pessoas não vão gostar mesmo, né? Mesmo. Aquelas pessoas mais controladoras, né? Que querem tudo do jeito delas, elas não vão gostar de uma alma solta, uma alma que está se expressando, sendo ela mesma, sendo aquele eu verdadeiro, né? Mas, em geral, as pessoas gostam de pessoas autênticas, que são elas mesmas, né? Que expressam o que está dentro, porque as pessoas sentem que nisso tem verdade, né? E Deus quer que a gente seja verdadeira, não é mesmo? Senão, por que ele ia criar uma alma, um ser vivo, uma pessoa, uma criatura, porque todos nós somos criaturas divinas, por que ele iria criar uma pessoa para que ela se prendesse? Né? Não faz sentido, né? Então a fibromialgia nada mais é do que uma prisão da alma, uma alma que está aprisionada. E a terapia, ela pode ajudar na cura dessa doença, libertando essa alma, libertando e curando as partezinhas da alma que estão presas, que estão com essas energias densas, né? Muitas vezes a pessoa também sente culpa, né, por querer ser ela mesma, por exemplo, por querer jogar bola, por querer expressar seus verdadeiros sentimentos, né? Então, essa culpa, ela também é curada, percebendo que, na verdade, a verdade da alma, ela está certa, não está errada. O problema é que ela foi reprimida muitas vezes, ela não foi aceita, ela não foi amada, né? Então, assim, todas as doenças, elas têm uma origem e elas também têm um processo curativo, né? Então, nesse processo curativo, a pessoa vai podendo cada vez mais expressar a verdade dela, expressar a essência dela. E aí sim ela vai se curando, porque aí a pessoa ela vai relaxando, ela não vai mais carregando aquelas tensões, né? O corpo tenso é o quê? É o medo, né? E o corpo tenso, ele, no seu grau extremo, ele gera muitas doenças, né? E uma delas é a fibromialgia, que é uma doença do corpo tenso mesmo, da alma tensa, da alma que ela não pode se expressar, tá bom? Espero ter ajudado, agradeço por você ter me ouvido até agora. Vou deixar meu contato, meu site é o www.povodoriente.net. Tem também o www.terapiadevidaspassadas.com, você pode estar acessando também. Lá tem vários textos que explicam doenças, né? Tem videozinhos também.
Meu telefone de contato, que tem o WhatsApp inclusive, é o 011-9-8444-9975. Esse é o da TIM e tem o WhatsApp. O outro telefone é o 011-9-4236-6486. Esse é o da Vivo. E ele tem também o WhatsApp. Tem o telefone fixo também, é 3875-4772, com o 011 na frente, né? Você pode estar entrando em contato comigo para esclarecer dúvidas e para agendar uma consulta também, se você precisar, se for o caso. Eu faço consultas presenciais no meu consultório, que fica pertinho do metrô Trianon MASP, aqui na cidade de São Paulo. E também faço consultas pelo telefone, né? E pelo Skype também. Por que é possível fazer consultas terapêuticas pelo telefone e pelo Skype à distância? Porque todas as regressões, elas são conscientes. Ou seja, tanto a pessoa quanto eu, terapeuta, ficamos conscientes o tempo todo, né? E eu sou médium também, né? Eu trabalho sempre junto com os mentores espirituais meus e da pessoa também, né? E a mesma coisa que eles fazem no consultório, em consultas presenciais, eles fazem a mesma coisa à distância, porque tudo é energia, né? Então, assim, não importa se as pessoas estão presentes, né, juntas no mesmo local físico, ou se elas estão distantes, porque como tudo é energia, né, nós somos energias, a física quântica explica isso. Então o que acontece? Tanto faz você estar presente ou não, que a cura acontece da mesma forma. Todos os procedimentos que os mentores realizam em consultas presenciais, eles realizam também à distância, igualzinho. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma crítica também construtiva, algo a acrescentar, alguma observação, né? Se você sofre de fibromialgia e quer acrescentar alguma coisa, alguma opinião sua, fala para mim também, que será muito bem-vinda, viu? Então, um beijo grande para você, muita paz, muito amor, muita luz e fica com Deus. Até a próxima. Namastê!